Você que está assistindo esse vídeo, sabe o que é suco gástrico ou secreção gástrica? Você sabe qual a função dele ou por que ele é ácido? E ainda, se ele é ácido, como que ele não machuca o nosso corpo? Bom, para saber essas respostas e outras mais, acompanhe o meu vídeo aí que eu já te explico. Primeira pergunta, o que é o suco gástrico? Então, o suco gástrico, ele é uma solução produzida pelas células gástricas, que são as células do nosso estômago, e essa solução ela é composta de 4 substâncias. Primeiro, o mais famoso, o ácido clorídrico. Segundo, o fator intrínseco. Terceiro, o pepsinogênio e, por fim, o muco. A gente vai falar sobre todos eles aí. E cada um deles é produzido por uma célula diferente. Então, olhando a imagem aí, vocês vão ver que ácido clorídrico e fator intrínseco são produzidos pelas células parietais. Já pepsinogênio, ele é produzido por uma célula chamada principal ou péptica. E por fim, o muco, ele é produzido pelas células da mucosa, lá do colo. Lembrando, todos estes produzidos ou melhor, dentro, lá do nosso estômago. Segunda pergunta, vamos às funções de cada um desses componentes do nosso suco gástrico. Primeiro, o fator intrínseco. A importância desse fator intrínseco é que, quando ele é liberado, ele possibilita com que o nosso corpo consiga absorver a vitamina B12. E essa absorção não vai ocorrer no estômago, vai ocorrer na região do íleo, no intestino delgado. Então, a gente tem algumas situações que podem acontecer com a população de diminuir a produção ou até mesmo não produzir fator intrínseco e, consequentemente, não absorver vitamina B12. E o problema disso é que a vitamina B12 ela é importante na produção de hemácias ou células vermelhas lá pela nossa medula óssea. Então, essas condições são, por exemplo, uma gastrite crônica que vai danificando as células parietais no estômago e, consequentemente, diminuindo a produção do fator intrínseco. Ou ainda, pessoas que tomam aqueles inibidores da bomba de próton, aí, por exemplo, aqueles medicamentos omeprazol, enfim, são medicamentos clássicos desse tipo. Esses são medicamentos que podem reduzir a produção do fator intrínseco e, consequentemente, levar o indivíduo a uma anemia. Outro componente desse suco gástrico é o pepsinogênio. Quando ele é liberado então como pepsinogênio e ele não é uma forma ativa. E aí, quando ele entra em contato com o ácido clorídrico, ou HCl, que também está presente nesse suco gástrico, ele consegue ser clivado em outra substância chamada pepsina, que é uma enzima, e agora sim ela é ativa, e aí consegue-se fazer a quebra ou digestão das proteínas do alimento que foi ingerido. Então ele precisa, lembrando, ele precisa de um pH bem ácido, mais ou menos 1,8 até mais ou menos 3,5 de pH, para que ele seja convertido aí de pepsinogênio para pepsina. Outro componente importante dentro desse suco gástrico é o ácido clorídrico ou o ácido gástrico. Então, o ácido gástrico ele tem um monte de funções. Primeiro eu já falei, ele transforma o pepsinogênio em pepsina, que de fato é a enzima ativa para atuar aí na digestão de proteínas. Agora, tem mais um monte de coisas. Por exemplo, bactérias ele consegue eliminar e consegue neutralizar e junto com micro-organismos. Ele desnatura proteínas, deixando as proteínas mais acessíveis às enzimas proteolíticas, no caso aí a pepsina. Ainda, ele promove a liberação de somatostatina, que é uma substância que inibe a produção do próprio ácido clorídrico, como se fosse um feedback negativo. Mas a amilase salivar que foi liberada nas glândulas salivares, ela tem a sua melhor atuação em pH neutro. Quando essa amilase chega lá com o bolo alimentar no estômago, num pH ácido agora, ela não consegue mais ter a sua atuação. Então, o ácido clorídrico inibe a atuação da amilase salivar. Ainda, por fim, tem uma outra função na absorção de ferro. O ferro na forma férrica, que é o ferro que é Fe3+, vou deixar escrito para vocês, ele não é facilmente absorvido, nosso corpo não consegue absorver. Então, para nosso corpo conseguir absorver esse íon, ele precisa ser convertido no seu formato ferroso. E ele só consegue ser convertido
na presença de um ambiente ácido e daí sim a enzima consegue fazer essa conversão. Mas aí você em casa, onde você está assistindo meu vídeo, pode estar se perguntando como é que o nosso corpo consegue se proteger desse ácido clorídrico que deixa o ambiente do estômago tão ácido? Bom, as células da mucosa intestinal, além de produzir o muco, que é o quarto componente aí desse suco gástrico, que ajuda a proteger, né, muito esse muco, as outras células, tem células que conseguem produzir o bicarbonato de sódio. Então, dentro ali desse estômago é formada uma barreira tanto química quanto física. E daí nessa barreira ela consegue evitar o contato das substâncias que estão ácidas dentro do estômago com a mucosa intestinal. E por isso que evita-se a formação de feridas. Então, pessoas que têm úlceras é porque houve algum problema alguma alteração, disfunção dentro desse estômago, que tem várias explicações para isso, né? Causas para isso, e que essa pessoa, infelizmente, aí teve o rompimento dessa barreira e a lesão das células da mucosa estomacal. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido sobre o suco gástrico e talvez que vocês tenham aí pensado sobre as alterações que vocês já ouviram falar ou até mesmo que vocês já passaram por isso, porque é sempre importante alinhar não só o conhecimento científico, mas com a base, né, do que a gente está passando, do que a gente ouve falar, das alterações aí fisiológicas que estão aí na população. Se vocês gostaram, então curtam, comentem, deixem suas dúvidas que eu vou responder tudo aí pra vocês. Até a próxima. Tchau!